Batucada. Para este nosso início de viagem, na conversa com conhecimento, trazemos um amigo, colega e parceiro, Ladislau Fortunato, produtor e realizador, que apresenta já neste domingo às 19 horas na TPA um documentário sobre a Baixa de Cassange, raízes de resistência e da esperança. E aqui recordo a história 60 anos depois da revolta da Baixa de Cassange. Foi em 1961 e no dia 4 de janeiro que aconteceu a primeira rebelião contra o regime colonial português, incitada pelos trabalhadores rurais da Companhia Geral dos Algodões de Angola, a Cotonang, empresa angolana na altura com participação belga. A revolta foi protagonizada pelos camponeses e marca um dos eventos mais relevantes da história da luta de libertação em Angola até a independência, em 11 de novembro de 1975. O documentário permite-nos conhecer melhor detalhes de uma história. Saudações, estimados ouvintes desta também estimada rádio. Na verdade, concluímos a produção do documentário Baixa de Cassange, Raízes da Resistência e da Esperança. Este território é muito mais que um território geográfico, é na verdade um símbolo da resistência e da identidade cultural e do potencial de um povo. E este documentário mergulha na rica história desta região, porque falar da Baixa de Cassange nos nossos dias é um convite para refletir sobre o legado histórico de Angola, celebrar a força cultural do seu povo e vislumbrar um futuro promissor para uma das regiões mais emblemáticas do nosso país. Daquilo que eu pude ver, a Baixa de Cassange permanece um testemunho vivo da resiliência e riqueza cultural do povo angolano. Simboliza tanto as lutas passadas quanto as esperanças futuras. Portanto, neste documentário investimos na memória coletiva, na memória histórica da Baixa de Cassange, valorizando a sua cultura, essencial para transformar este território num exemplo de progresso e preservação das raízes angolanas. A região não é apenas um símbolo do passado, mas também um ponto de partida para um futuro de esperança e de prosperidade. Vamos estar diante do documentário, já no próximo domingo, às 19 horas, antes do telejornal. É um documentário lúdico-cultural que vamos retratar, para além da questão histórica que tem a ver com o massacre da Baixa de Cassange. Vamos alargar mais o nosso horizonte. Aliás, alargamos mais o nosso horizonte. Falamos também do seu potencial econômico, o potencial turístico, o potencial cultural da região. Procuramos chegar lá onde até bem pouco tempo, por consequência do conflito armado, era impossível chegar. Fomos descobrir histórias, conversamos com algumas pessoas, fundamentalmente as autoridades tradicionais, que muitos deles são descendentes daqueles que desapareceram no massacre da Baixa de Cassange. Levaram-nos em locais, para mim, passa a ser histórico. Por exemplo, o local onde por muito tempo esteve presente o rei Ngola Quiloange, né? Explicaram-nos o porquê do nome daquele rio, indicaram-nos alguns restos de material deixados naquele tempo por Ngola Quiloange. Encontramos lá uma pulseira, uma panela de barro, né? E pela imagem que aquele material apresenta, vê-se mesmo que é um material do passado longínquo, de um passado muito distante, e que quase que ninguém conhecia. Mas nós conversamos com o Sobado, as autoridades tradicionais, fazendo ver que há toda a necessidade de contar a história. Nós temos que contar a nossa história. Temos que deixar um legado à nova geração, para os vindouros, para saberem o porquê e o como dos acontecimentos. Porque o que me levou a fazer esse documentário é porque apenas ouvimos falar de Baixa de Cassange na escola, historietas pequenininhas, escritas, algumas faladas, mas as pessoas não conheciam de facto o território da Baixa de Cassange. Havia necessidade, em termos audiovisuais, mostrar o território da Baixa de Cassange e aprofundar mais um bocado a sua história. Que lá, na região local, a Baixa de Cassange, tem uma rica história para ser contada. Portanto, nós também, o nosso trabalho não é um trabalho acabado, há de compreender.
não é um trabalho acabado. Não é em 10 dias de rodagem que vamos fazer um trabalho acabado. Há sempre histórias novas, há sempre algum detalhe que falta. Portanto, se calhar esta é a primeira fase, se calhar depois vamos trabalhar numa segunda fase, quem sabe. Se contarmos com os apoios que nós desejamos, realmente podemos lá chegar. Portanto, neste documentário, promovemos narrativas que combinam depoimentos de historiadores, líderes comunitários e sobreviventes que mantêm viva a memória de uma luta heroica, enquanto destaca os desafios e oportunidades atuais para o desenvolvimento sustentável. Portanto, essa região da Baixa de Cassanja, vamos lá ver, é uma região também vista pela sua beleza natural, com savanas, florestas tropicais e uma rica fauna. Estas características tornam-na um ponto de interesse para estudos ambientais e turismo ecológico. Isto é, para além também da fertilidade dos seus solos, que têm um potencial para a agricultura, especialmente para o cultivo do milho, da mandioca e outras culturas de subsistência que sustentam a economia local. Portanto, já sabemos que é uma região historicamente agrícola, por isso é que no período colonial houve o intenso cultivo do algodão, que por conseguinte trouxe o problema do massacre da Baixa de Cassanja, porque naquela altura da produção da Baixa de Cassanja, segundo consta dos depoimentos recolhidos, os camponeses locais, os nativos locais, eram obrigados a cultivar algodão para a Companhia Geral de Angola, Cotonanga, uma empresa luso-belga, em condições de trabalho e de muita exploração. Isto levou com que surgisse a revolta da Baixa de Cassanja a 4 de janeiro de 1961, um marco importante na luta pela independência de Angola. Portanto, é um documentário de 45 minutos, repito, vai ser emitido agora, domingo, antes do telejornal, a partir das 19 horas. Ele tem aí aproximadamente 45 minutos, quase uma hora. Foi uma produção feita em quase um mês, com 10 dias de rodagem. Trabalhei com 2 especialistas na captação de imagem e de som e de luz também, que é o Cláudio Jorge, um jovem, um operador de câmara muito bom, que vem trabalhando comigo já há muito tempo. O Gaspar Vula, o iluminotécnico, também é muito bom. O produtor executivo, o coração desta produção, que foi o senhor António da Câmara. António da Câmara é o nosso Tomané, um jovem muito dinâmico, produtor, e que facilitou junto às entidades de Malange a produção deste documentário. Aliás, deixa-me agradecer também todo o apoio que nós recebemos das entidades em Malange, quer só as instituições, né, corporativas, mas também como algumas pessoas individuais que deram o seu apoio. E o contributo de um jovem que eu tenho muita consideração, um jovem jornalista, um colega também, mas da Rádio Malange. Estou a falar do Dito Tavares, um jovem proativo, um jovem cheio de cultura geral, que nos facilitou na cedência de alguns dados e indicação de pessoas que pudéssemos trabalhar com eles, né? Portanto, sinto-me satisfeito com a produção deste documentário. Acho que vai corresponder à expectativa. Não vamos parar, vamos continuar. No âmbito dos 50 anos, vamos fazer retrato de mais outras regiões, né, que marcaram a história de Angola, fundamentalmente aquela ligada às lutas de libertação, por exemplo, estamos a falar do Ebo, onde se registrou essa grande batalha do Ebo, a questão de Kifangondo também. Portanto, outras regiões vamos trabalhando, e se haver propostas novas de alguém conhecedor de histórias ligadas a regiões que tiveram esses acontecimentos, que indiquem, né, que nós vamos fazer estudos, vamos fazer propostas, elaboramos projetos e avançamos para a produção destes documentários. Portanto, sinto-me satisfeito, repito, também, claro, não vou deixar de agradecer o apoio direto do presidente do Conselho de Administração da TPA, o Sr. Francisco Mendes, que nas minhas produções ele dá o apoio direto, porque acho que todos nós demos conta que efetivamente precisamos de produzir esse tipo de conteúdo para deixar um legado aos vindouros, para os vindouros saberem o porquê dos acontecimentos em Angola, né? E eu, enquanto Ladislau Fortunato, o produtor e realizador deste documentário, nada mais me resta senão agradecer. Portanto, é isto. Vamos estar todos juntos, domingo, às 19 horas, frente às nossas telas, para acompanharmos este documentário intitulado Angola, 50 anos, Baixa de Cassanja, Raízes da Resistência e da Esperança. A não perder neste domingo na TPA, Baixa de Cassanja, Raízes da Resistência e da Esperança, do produtor-realizador Ladislau Fortunato.